Olá, vamos dar sequência à nosso conjunto de videoaulas aí do JASP e dando continuidade ao teste T. No nosso último vídeo nós gravamos aí sobre o teste T dependente, falamos algumas questões teóricas e só para recordar, o teste T é um teste paramétrico, então por isso ele assume o pressuposto de normalidade, né? Então a normalidade tem que ser testada. A gente demonstrou isso através do teste Shapiro, que é disponibilizado pelo JASP. E esse é um dos pressupostos do teste T. O outro pressuposto é da variável ser contínua. Mas a gente comentou ainda também que, segundo o livro de Estatística sem Matemática para Psicologia, existe até uma certa não rigor, existe até um certo não rigor em relação à variável ser somente contínua. Algumas pessoas têm aceitado, alguns teóricos, né, ou revistas, ou qualquer pessoas que são mais entendidas da área têm aceitado o teste T para medidas discretas também. Bom, o teste T independente, por ser um teste T e por ser teste paramétrico, ele também assume os mesmos pressupostos. Porém, além desse pressuposto de normalidade e variáveis contínuas, né, asterisco para essa variável contínua, é necessário também que a gente faça um teste para verificar a homogeneidade da distribuição, chamado teste F ou teste de Levene. Lembrando que no SPSS, ao contrário do JASP, no SPSS a gente faz o teste de Levene, verifica se é homogêneo ou não é homogêneo, se é homoceidástico ou se é heteroceidástico. E na tabela que o SPSS me dá, ele me dá duas linhas. Na primeira linha ele fala que as variâncias não são equivalentes, e na segunda linha ele fala que as variâncias não são equivalentes. É a linha que é justamente que eu vou olhar o P. No caso do JASP, a gente vai perceber que não tem essa possibilidade de linha 1 ou linha 2. A gente faz o teste F e eu não tenho informação se esse cálculo do P, da probabilidade do T, já está embutida a variância se é homogênea ou não homogênea. Então isso eu não tenho essa informação, então não posso comentar sobre isso. Ok? Bom, então vamos lá. Então o que seria o teste T independente? O teste T independente é quando eu tenho uma mesma medida dependente medida em dois grupos independentes. Então vai ser o exemplo que a gente vai dar aqui agora. Vamos imaginar que existe uma teoria, eu não sou muito estudioso dessa área, mas eu tenho um colega de departamento que estuda muito isso, que é o afeto. E existe uma teoria que atividades intensas, né, mais intensas, tendem a produzir menor prazer ou afeto. E atividades mais brandas, com menor intensidade, tendem a produzir mais afeto ou prazer. Então eu quero testar essa hipótese, eu quero saber se a minha caminhada que eu vou propor é bem moderada, leve, vai produzir mais afeto do que o exercício realizado numa intensidade mais forte, uma corrida, por exemplo. Então eu submeti esses caras a caminhada, dois grupos independentes, uma caminhada e outra corrida, e mensurei no final da atividade o afeto com um instrumento qualquer. Então, aqui eu tenho o ID da minha pessoa, né, dos meus coletados, e aqui eu tenho a variável afeto e aqui o tipo de atividade que ele fez. Se eu quiser mudar aqui para ficar bonitinho, eu clico duas vezes e venho aqui e coloco o label aqui, igual eu já mostrei num vídeo anterior. Corrida e caminhada. Beleza? Então já troquei aqui. Bom, então eu já tenho então aqui meu grupo corrida e caminhada. Bonitinho, já está nomeado, etc. Então agora eu vou fazer o teste T independente. Então eu vou pegar teste T independente. E aí tem aqui, ó, igual a SPSS, mesma coisa, variáveis e grupo de variáveis. Quem que é a minha variável dependente? A minha variável independente, desculpa, dependente é o afeto. Será que o afeto depende do tipo de exercício? Minha variável dependente. E o grupo de variável é minha variável independente. Então vem aqui, grupo de variável. Então quando eu coloco que ele já calcula. Então ele já fala para mim, olha, eu tenho um menos 8 de t, grau de liberdade é 30 e tenho um valor de p
menor que 0,01. Mas ele me fala uma coisa interessante aqui, ó. O teste Levene é significativo. Ele foi significativo, sugerindo violação da variância assumida. Como aqui eu não tenho essa saída discriminada, né, eu tenho dificuldade de compreender, mas eu vou assumir que então a diferença existe. Na experiência a gente percebe que essa mudança ela é muito sutil, ela não interfere na análise. Bom, então vamos lá, então eu vou calcular a normalidade, a gente percebe que as duas distribuições são normais e faço o teste F, que realmente demonstra que as variâncias não são homogêneas. Então ela está falando assim, olha, os grupos não têm distribuição homogênea. Então eu teria que fazer um teste T assumindo que as equivalências não são homogêneas. No caso aqui eu não sei se está embutido aqui, me parece que não. Mas de qualquer forma, depois eu posso tentar fazer isso no SPSS e vocês vão ver que não tem diferença no cálculo. É muito pouco diferença e não modifica o valor de P. Bom, enfim, vamos lá. Então eu vou colocar aqui o tamanho de efeito do Cohen, menos 9,98, a variável descritiva e o descritivo plot. Beleza. Então, a gente assumindo então o valor, esse teste T independente, a gente já viu que tem diferença significativa. Quando eu olho para o Cohen, deu menos 9,8, menos 2,998. E aí eu separei aqui um gráfico que vou tentar explicar racionalmente como é que funciona isso, né? Tentando mostrar. Então aqui eu tenho a distribuição da corrida e aqui eu tenho a distribuição da caminhada. Então percebo que é uma distribuição normal, clássica mesmo, né? Estou vendo a curva de Gauss bonitinha aqui, ó, bem distribuído, né? Eu tenho praticamente a média, a moda e mediana coincidindo no valor 9 aqui, no valor 15 para caminhada, no prazer. E aí é que está o que os testes de inferência fazem. Eles calculam a probabilidade dessa média aqui ser igual a essa média aqui. E por isso que a gente faz o teste T. No teste de Cohen, ele também faz a mesma coisa. E aqui tem uma tabela que eu retirei do livro de Estatística Sem Matemática, que ele fala o grau de sobreposição dessas áreas. Quanto maior o grau de sobreposição, ó, a gente percebe que o tamanho do efeito é menor, ou seja, eu tenho mais dificuldade de falar que tem diferença. Então existe uma classificação que mostra que o tamanho de efeito acima de 0,8 é grande. Então quando eu tenho uma sobreposição de 53%, esse tamanho do efeito é considerado grande, ou seja, há diferença entre a média de um grupo para o outro. Então percebo que o nosso resultado ele deu menos 2,99. Então a gente tem uma área de sobreposição bem pequena, o que nos garante um efeito muito grande. Ou seja, existe diferença de fato entre a média do afeto de quem faz caminhada, corrida, para quem faz caminhada. Então parece que quem faz caminhada tem mais prazer. Lembrando que isso é um exemplo hipotético, né? Eu criei os valores, eu fiz a manipulação, entre aspas, desses dados. Ok? Para não ficar parecendo aí que de fato é isso que acontece na prática. Alguns estudos mostram que sim, né? Então, mas relembrando que eu que fiz essa simulação. Aí voltando aqui, então existe uma distribuição normal, a homogeneidade não existe, né? E eu volto a lembrar que eu não sei se esse cálculo já está embutido aqui dentro, a gente está assumindo que está, mas eu não tenho certeza, tá? A gente pode olhar depois e confirmar no próximo vídeo. E aqui eu tenho o plot, que é justamente aquele histograma deitado. Se eu deitar aquele histograma que eu fiz aqui, né, e posicionar ele esse eixo aqui, passar a ser o eixo Y, a gente vai perceber que a distribuição é justamente essa. Só que aqui é a distribuição total. Aqui eu tenho um intervalo de confiança para esse valor médio aqui. Então a gente percebe que a média do afeto para quem caminha é maior do que a média para quem faz corrida.
Então, seguindo aí o nosso modelo de exemplo, né, a gente faria a cópia dessa tabela aqui e faria a descrição textual desse valor aqui, né? Então, como é que eu faria isso? Eu vou lá no Excel, já faço a descrição aqui, vou abrir aqui novamente, dou um Ctrl V, só que aqui eu fiz um Ctrl V sem deixar a linha, e às vezes é ruim para quem não tem muito conhecimento de Excel. Então eu venho aqui, vou tirar as colunas que não fazem diferença para mim aqui, ó, tirei. Aqui eu vou colocar uma linha embaixo, a linha ficou um pouco mais fina, então eu vou só equiparar as linhas aqui para a linha ficar bonitinha. Então aqui eu tenho então os valores, lembrando que no meu caso aqui, o meu Excel ele não reconhece ponto. Então se eu pedir para fazer alguma conta aqui com esses números aqui, ele vai falar que não existe esse número, tá? Então porque o meu está configurado para Brasil. Se tivesse configurado para os Estados Unidos, esse ponto funcionaria. Então beleza, eu tenho essa tabela, vou pegar essa tabela e vou copiar no Word. Inclusive já está até aqui já, mas era uma tabela anterior. Eu vou apagar aqui só para facilitar e vou trazer de novo, ok? Bom, então eu tenho aqui que tem diferença, eu já sei que tem diferença, eu podia colocar aqui então um asterisco e colocar asterisco igual asterisco, teste T independente, P menor que 0,01, demonstrando. E aí que eu vou falar, foram encontradas diferenças significativas, o meu T foi menos 8,5, menos 8,5. Lembrando que aqui é o grau de liberdade está certo e o P 0,1. Eu poderia falar que o tamanho do efeito é considerado grande, né? O tamanho de efeito é considerado grande. Então, basicamente, é isso que nós temos no teste T independente. Então, verificamos então que existe uma diferença média do afeto entre os grupos, né? Entre os grupos, ou seja, a caminhada promove mais prazer do que a corrida, né? Aqui, infelizmente, o JASP não faz alteração, ele poderia fazer alteração direta aqui, ficaria legal, né? Se ele fizesse alteração direta aqui, mas ele não faz, então nós podemos fazer na mão mesmo, ok? Então encerramos aqui mais esse vídeo do JASP, falando sobre o tamanho, sobre o teste T independente. Um abraço, tchau, tchau.